Tá começando 10º episódio aqui do Outcast, o podcast fora do sistema. E como vocês já sabem, todas as quartas trazemos aqui assuntos atemporais, como tecnologia, negócios e história. E claro que sempre com os nossos insights, com as nossas ideias para agregar na sua vida. Essa semana foi um pouquinho corrida por aqui, né? Eu acabei me mudando de Buenos Aires para Santiago, no Chile, por isso que o episódio de quarta, na verdade, está saindo na sexta-feira. E Mas então, só finalizando aqui nossa entrada, claro que todas as nossas opiniões aqui são com os nossos vieses, são com as nossas ideias. Eu um pouco mais libertário e o André um pouco mais conservador, mas sempre sem rabo preso com ninguém e sem interesses por trás, apenas a nossa opinião. E para quem não conhece, eu sou o Leonardo, fundador da OutSystem e da Designer Pro, e falo diretamente aqui de Santiago, Chile. E ao meu lado, o nosso analista político, André Tenório. Se apresente aí, por favor, Andrezito. Fala galera, 10º episódio aí, estamos indo, agradecemos aí pela audiência, né, em cada episódio que vocês nos proporcionaram aí, que ajudaram a compartilhar também, e cara, bora pro 10º episódio, que vai ser um tema bem interessante, né, ainda mais pro Léo, que é um libertário, né, que gosta Com desses assuntos certeza, aí, né, Léo? com certeza. E agora a gente está evoluindo aqui no nosso podcast, hein? Andrezito agora tem um microfone aí profissional. Eu mudei um pouco a câmera aqui também. Então vamos testando aí, vamos tentando evoluir, né, Andrezito? É, a gente vai vendo aí o que dá para melhorar, né, fazer de melhoria aí, para poder ajudar o nosso público aí de casa, que está nos acompanhando, né? Ter um melhor áudio, melhor imagem, né? Então a gente vai se adaptando aí. Até uma hora a gente chega a estar 100%, um dia a gente vai chegar a ter nosso estúdio, né, Léo? Daí Exatamente, as coisas vão fluir, né? exatamente. Quando o Léo Daqui a estiver no pouco o Brasil, Andrezito. né? Eu não vou pro É, Chile. Eu não vou pro Chile. não, não, Chile não. Não, brincadeiras à parte aí, mas a gente está buscando evoluir sempre no nosso podcast. E, bom, vamos falar aí sobre qual que é a nossa pauta de hoje. E nada mais, nada menos que Bitcoin, né? As criptomoedas aí, blockchain. Vamos conversar um pouquinho sobre isso tudo e entender um pouco dessa ideia aí de financeira mais libertária. Bom, Andrezito, antes da gente começar, né, é sempre legal a gente pedir pro pessoal se inscrever no canal aqui da OutSystem e dar aquele apoio, né? Pedindo aí para os seus amigos, familiares compartilharem o podcast, ah, principalmente com quem se interessa com geopolítica, com negócios e com tecnologia. E também não se esqueça de assistir o nosso último episódio, o episódio número 9, que a gente falou sobre a entrevista do Putin, que foi um episódio bem bacana, assim. E a gente fez uma análise de cada tópico da entrevista dele, dos tópicos mais importantes, e foi bem interessante. Vale a pena conferir. Até Fala aí, o, Andrezinho. o Putin deu uma outra entrevista para um jornalista russo dessa vez, né? E É. comentou sobre a entrevista com o Tucker Carlson. Ele falou que não gostou porque o Tucker Carlson não foi muito desafiador para ele. Até o pessoal comentou, pô, Caralho! mas daí como é que o cara vai desafiar o cara? Daí é suicidado com 80 tiros nas costas, daí não dá, né, cara? Ou tomar uma água envenenada, o cara não quer correr esse risco, né, mano? Pular de uma janela, tá ligado? Então fica de boa, Cara. né? Fica de boa. Cara, pelo andar da carruagem, o mundo tá mais difícil, cada vez mais difícil para quem quer fazer jornalismo independente, né? E realmente eu não me arriscaria, principalmente com o Putin, cara. É, até, cara, tipo assim, eu vejo até mais no geral mesmo, até nós, por exemplo, com a polarização que tá hoje, né, cara, tipo, não só nesses quesitos, mas chamando, tipo, de ideias, né? Então, pouca gente tem, por exemplo, a coragem que a gente tem aqui de chegar e falar o que a gente pensa, né, cara? Por isso que, tipo assim, Exatamente. a gente não pode ser o primeiro podcast, mas estamos sendo um dos primeiros, né, a poder passar para a galera aí que está aí, tá nos acompanhando uma visão fora do sistema, que não é uma visão conspiracionista, que a gente não se baseia por fake news, né, Léo? A gente só passa a informação real e a gente debate sobre, né? Nenhuma viagem a mais do que a gente está imaginando aqui. Então, por isso que a gente está dando um passo bem importante para a galera aí. Exatamente. E quando a gente traz aí as conspirações, a gente fala, cara, isso aqui é uma conspiração, é o que falam, mas não é É, nossa opinião, não é informação verdadeira, é só apenas uma conspiração.
E até mesmo quando a gente traz informações, a gente traz realmente embasadas, que a gente não quer ficar passando qualquer coisa, qualquer fake news aí para vocês. Verdade. Bom, vamos aí para o nosso tema então, Andrezito, falando sobre Bitcoin. E vamos começar aí por você, o leigo do Bitcoin aí, o cara que não entende nada. O que que você entende como Bitcoin, cara? O que que você pode me falar sobre Bitcoin? Eu não sou expert como você, né, cara? Não sou expert, cara. Mas, mas brincadeira à parte, não, eu acho que eu me vejo como um cidadão comum que às vezes tem um pouco mais de informação sobre Bitcoin que muita gente não tem. Cara, Uhum. tipo assim, o Brasil já é um país que como o pessoal fala, o cara já começou a falar mal do Brasil. Mal começou o episódio, já falando mal do Brasil. Pô, André, todo episódio, cara, a gente não tem um episódio que tu não xinga o governo, cara. Ah, mas imagina só, cara, uma população que, sei lá, a maior parte ganha um salário mínimo, não vai pensar em investir em Bitcoin. Não estou dizendo que, por exemplo, Não vai nem pensar em investir, não. não vai nem, exatamente isso que eu ia falar. Então, a visão que eu tenho é uma moeda digital que não é regulada por nenhum governo, graças a Deus. Nesse sentido, eu concordo. Graças a Foda-se a Deus. questão de o governo regular a moeda e não sei o quê, entendeu? Claro que precisa ter, né? Mas é uma forma de investimento que, tipo assim, tem seus prós e contras, do meu ponto de vista, né? Não vai te passar uma segurança completa, porque não tem lastro, né? Então, até a gente estava comentando aqui em off, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, é milionária, bilionária em Bitcoin, corre o risco, né? Tipo, de ser sequestrado, ou então os hackers querem invadir, né? A todo Sim, instante o computador, né? Ou a sua caixa de segurança, digamos assim, né? Mas se porventura acabar acontecendo isso, depois, sei lá, vai buscar a polícia ou o órgão federal, né, que possa ajudar, não vai conseguir identificar porque não vai saber onde foi parar o dinheiro, né? Tem esse lado. Por outro lado, como não é regulado pelo governo, também, tipo assim, fica menos suscetíveis a crises. Por exemplo, o governo entrou em recessão, tudo mais, mas, cara, a moeda não é lastreada no governo. Por exemplo, o Brasil entrou em recessão, não é lastreada na moeda brasileira, então tá tranquilo. Assim, para mim, ao meu ver, cara, é uma moeda que é muito bem-vinda no período atual, nos momentos atuais, né, que a gente vive. uhum. E, cara, tipo assim, você não fica suscetível ao governo querer, sei lá, te censurar. Então, cara, quanto menos controle estatal, melhor. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Perfeito, Andrezito. Realmente você falou que não é suscetível a crises e ela realmente se prova não ser, né? E ela nasceu de uma crise, né? Ela nasceu lá em 2008. Ah, e eu vou dar uma aqui de Putin, vou falar, posso dar uma breve explicação sobre a história do, do Bitcoin? Claro, pô, claro. Explica pra galera aí. É, ela não é o primeiro dinheiro digital, vamos dizer assim, mas ela é a primeira criptomoeda do mundo a trazer conceitos de blockchain, conceitos de privacidade nas transações, conceitos de mineração. Então, mas como moeda virtual, ela não foi a primeira veio lá em 1982 com o David Chaum, era um engenheiro de computação que lançou uma criptomoeda chamada eCash. Só que acabou não dando certo essa moeda e faliu. Então, a primeira moeda de virtual foi essa, mas a primeira criptomoeda que trouxe conceitos mais robustos de blockchain, privacidade e mineração foi o Bitcoin. E por isso que ele se popularizou tanto, tá? E o que eu acho que não deu certo nesse cache, além de não ter blockchain, todas essas ferramentas que o Bitcoin tem, também foi que ele tinha essa cara por trás, tinha o David Chaum, que era o engenheiro-chefe dessa moeda. Por, na minha opinião, foi isso que fez não dar certo, porque o Bitcoin deu certo justamente por não ter ninguém por trás. Ninguém sabe quem é o dono, a carteira do dono nunca foi movimentada, do dono, né? O cara que criou, né? Então, essa primeira moeda para mim não deu certo por conta disso. Alguns anos depois, também veio em 1998, nasceu o B-Money, que é do Wei Dai. Ele lançou um sistema parecido com o que tem hoje da mineração do Bitcoin, que são
soluções matemáticas que validam transações, então ele lançou esse sistema. E eu até estou falando dessas pessoas aqui, desses criadores de outras moedas e de outros conceitos, porque no futuro essas pessoas vão ser denominadas ali o Satoshi. Muitas delas são até hoje denominadas o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, mas ninguém sabe ao certo quem é. Uh, e depois desse Wei Dai, que criou a Bimone, veio ali o Nick Szabo, que também é um cara que eles falam muito, que é o Satoshi Nakamoto, que ele propôs uma plataforma de transação chamada BitGold. Mas também não deu certo, né? E aí, depois disso, veio em 2008, lá em 18 de agosto, foi registrado bitcoin.org, que seria o site do Bitcoin, onde iriam ser realizados iam ser publicados todos os artigos e tudo mais sobre o Bitcoin. Então, em 31 de outubro, né, 18 de agosto foi feito o domínio ali do bitcoin.org, e 31 de outubro um artigo chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico, foi enviado para uma lista de e-mails e assinado por Satoshi Nakamoto. Aí que nasceu a lenda do Satoshi Nakamoto. E, cara, até hoje ninguém sabe quem é Satoshi, quem que criou o Bitcoin. Eles falam que pode ter sido uma pessoa, um grupo de pessoas, ninguém sabe exatamente. E aí eles falam que pode ter sido tanto esses caras que eu citei, né, quanto muitos outros que foram aparecendo no decorrer da história. Então apareceu o Adam Back, que criou a Hashcash, o Wei Dai, que foi da B-Money, o Ralph Finney, que foi o cara que recebeu a primeira transação de Bitcoin, o Nick Szabo, que criou o BitGold. Também encontraram um engenheiro de computação chamado Dorian Satoshi Nakamoto, que mora nos Estados Unidos. Eles falaram que era esse cara, mas era só coincidência de nome. Falaram também que era o Craig Wright. Então, cara, foram aparecendo várias figuras se denominando Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe se um deles realmente é ou se o Satoshi Nakamoto nunca apareceu. É muito louco essa história. E como é que foi essa primeira transação do Bitcoin? Uhum. Como é que se Então, deu? 2008 lançou o white paper, né, os artigos ali falando como é que seria o Bitcoin e tudo mais. 2009, de fato, começou o Bitcoin, onde o Satoshi ele lançou um software que que era um software aberto, onde as pessoas baixavam no computador e começavam a mineração do Bitcoin. O que resultava em 50 bitcoins de recompensa para quando você minerava um Bitcoin. Até ali, não valia nada ainda. Era tipo assim, só números. Porque você ficava minerando, botava o seu computador aí para minerar bitcoins, ele ficava puxando esse monte de número de bitcoin, mas não valia nada, ninguém sabia o que era, não era utilizado para nada. Então as pessoas só ficavam minerando. Só que aí, Imagina quem jogou fora, cara. Meu meu Deus do Deus, céu. Depois porque não valia nada, né? Imagina, tipo, não vale nada, então foda-se isso sim, daí. sim. Aí a primeira transação veio ali em 2009 mesmo, quando foi lançado isso, uh, do Satoshi Nakamoto para o Ralph Finney, por isso que eles acham que esse Ralph Finney é o Satoshi Nakamoto, mas não tem como comprovar. Aí teve essa primeira transação, mas foi meio que transação teste, né? Que aí eles estavam minerando, transacionando ali dentro da blockchain do Bitcoin, fazendo esses testes. Em 22 de maio de 2010, um programador chamado Laszlo Hany, ele comprou uma pizza com o Bitcoin. E aí foi que todos aqueles Bitcoins minerados ali em 2009 começaram a valer alguma coisa. Porque aí eles falaram, pô, se o cara trocou 10 mil Bitcoins aqui por duas pizzas, a gente pode começar a utilizar para, sei lá, pagar um Uber, não existia Uber na época, né? Mas pagar ali uma carona, pagar aqui um sorvete, sei lá, começaram a pensar nisso. E a própria comunidade ali que tinha do Bitcoin começou a se alimentar tipo, cada um usar Bitcoin um com o outro, começou a aceitarem Bitcoins entre eles e começaram a expandir essa comunidade. Então, 2010 ali foi onde tudo começou, né? A gente teve então essa primeira transação em 2009 entre o Satoshi e o Ralph Finney.
E aí, em 2010, que realmente começou a valer alguma coisa, porque a gente sabe que o dinheiro ele vale alguma coisa quando as pessoas acreditam que ele vale alguma coisa. Então, se a pessoa aceitou 10 mil bitcoins por duas pizzas, quer dizer que vale alguma coisa. E aí, realmente, aí que começou o Bitcoin a valer. Muito louca essa história no Bitcoin. Não, cara, é sensacional, né? Se for analisar, e é que nem você falou, o dinheiro começa a valer a partir do momento que começa a ser utilizado para um meio de troca, né? Sim, Então, cara, tipo assim, tanto é que existe várias outras moedas hoje digitais, né? Não só o Bitcoin, Bitcoin hoje é apenas uma delas, claro que é a principal, né? sim, Mas, cara, eu acho totalmente válido. Daí você analisar, eu sou um, sei lá, vou fazer uma pizzaria, sou um empreendedor, tenho a minha pizzaria aqui. E tipo assim, olha, eu também aceito outros meios de, de troca. Tipo assim, eu posso fazer pizza, sei lá, me dá um exemplo, né? Moeda digital, alguma outra função assim. Daí vai lá, preciso do Estado vir para você e dizer, não, você não pode fazer isso. Cara, foda-se, é a minha pizzaria, eu vendo a sim. pizza da maneira que eu quiser, entendeu? Então, cara, e É realmente até um as ato teorias de por revolta trás, né? contra o governo, né? Sim, sim, daí tipo, você vai lá, tá na Argentina, você que posta na Argentina sabe muito bem disso. As pessoas estavam deixando de vender os móveis dela em peso, Pesos. vender carro em peso, porque não estava valendo mais nada. Sim. Estavam procurando dólar, entendeu? Ou então Bitcoin, né? É... E tu nas suas andanças por aí nunca viu, tipo, às vezes alguém, tipo, não, aceita o Bitcoin aqui, algum comércio, assim, com alguma plaquinha, não sei, anunciar, assim, tipo, Cara, ah, eu aceito o Bitcoin também. aham, em Buenos Aires não vi. Eu acho que, cara, eles não conhecem nem pagar por celular, sabe? Aproximação do celular. Você tem ali Apple Pay e tem o do Sim. Android também. Eles não conhecem, tipo assim, eu pedia pra pagar desse jeito e eles ficavam, o quê? Como assim? Você vai pagar o celular? Tipo, eles não entendiam. Então, eu acho que realmente a O cara tá adoção do Bitcoin é hackeando, mais né? difícil. É, Tá hackeando aqui. a maquininha, pô. Eu achei interessante isso, porque parece que eles não conheciam tecnologia, tá ligado? Mas ali na Argentina não vi, mas eu vi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já é bem difundido isso. E tem até caixa eletrônico de Bitcoin. Então você vai lá no caixa eletrônico, bota a sua carteira e consegue sacar dinheiro. É bem interessante. Ou até comprar Ah, que ali. legal. Nos Estados Unidos eu vi bastante. Mas agora a Argentina, não. É, Eu acho que eles primeiro mundo, devem. né, cara? Então, É, mas a Argentina eu acho que eles devem fazer por baixo dos panos, né? Tipo assim, quem tem muita grana, bota ali em Bitcoin para conseguir sair do país, conseguir ou fazer transações sem pagar imposto, essas coisas. e vamos lá, né? Convenhamos também, né? Nenhuma novidade, tipo, a pessoa, vou investir em Bitcoin para o governo rastrear. Cara, já existia as offshore antes. As offshore, tu mandava o teu dinheiro lá para Ilha Salomão, lá para aquela Sim, região lá e sumia, acabou. exato. Então, Bitcoin Se é for só nesse mais um, intuito, mais né? um meio. Se for nesse intuito, o É. Bitcoin é só mais um. É, E cara, nas offshore também o governo não rastreia, né? é, mas o que mais brilha o olho do Bitcoin, né, das pessoas que usam o Bitcoin, é que ele é um ativo 100% seu. Então, hoje, se você compra uma casa, você compra um carro, eles não são seus de verdade, porque experimenta não pagar o seu IPTU, o seu IPVA. O governo vai tomar o seu carro, a sua casa de você. O Bitcoin, você vai ter sempre ele para sempre com você. Claro que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, para você ter 100% domínio dele, 100% a custódia dele, você tem que ter a responsabilidade de armazenar a sua senha, armazenar a sua seed ali que a gente fala, né? Por isso que muitas pessoas preferem não investir também por medo de fazer alguma cagada, perder a senha ou até ser roubado e perder todas as suas finanças. É, É e complicado. E como é que funciona essa questão da tua senha? Por exemplo, vamos lá. Explica para a galera que está nos acompanhando aí. Eu quero investir em Bitcoin. Como que seria tipo o passo? Você buscaria uma corretora hoje? Claro que sim, você tem capacidade de minerar por conta própria, mas isso para quem já tem um mais avançado, digamos assim, um computador bem mais avançado, né, para poder minerar.
e ter muito mais conhecimento. Mas eu digo, tipo assim, um leigo. Vamos lá, eu quero buscar uma corretora, certo? Uhum. Na verdade, você não pode minerar o Bitcoin, tá? Você não pode minerar, porque ele é quase uma indústria, cara. Então, para você conseguir minerar, você teria que investir alguns milhões para conseguir fazer alguma coisa. Então, isso fica longe da realidade de qualquer pessoa. Então, você tem que comprar mesmo. É, Dava até um tempo atrás dava para minerar o Ethereum e dá para minerar algumas outras moedas, mas não é rentável. O Ethereum você conseguia minerar, mas depois eles trocaram uma para hoje de trabalho deles e também não dá mais para minerar. Então, voltando ali sobre como comprar e armazenar os seus bitcoins, né? Hoje tem várias corretoras. Você pode pesquisar aí Binance, tem diversas aí, o OKX, tem um monte, onde você pode estar se FTX. cadastrando. FTX, que deu golpe na galera. É bom nem citar nomes, né? Que aí a gente indica um aí, meio que indica, né? Que não sei qual você deve usar. Mas Depois aí a da gente, BO, depois da daí o BO, a pessoal gente é fala, vi lá culpado. no podcast dos caras lá. Então, Exato. pessoal, ó, não tem nenhuma corretora, vocês vão atrás por conta própria, tá? Exatamente. Te não Pesquisa aí no recomendo. Google corretora de criptomoeda. Então, entra lá numa corretora, faz um Pix, ou seja lá como você quer mandar dinheiro para lá, compra a criptomoeda e aí você nunca deixa a criptomoeda na corretora. Porque o que que a gente fala? Not your keys, not your coins. Não são as suas chaves, não é sua carteira, então as criptomoedas não são suas. A corretora pode fechar igual a FTX fez, sumir com o dinheiro de todo mundo e você nunca mais vê o seu dinheiro. Então, comprou criptomoeda na corretora, manda direto aí para uma wallet sua, né? E aí, essa wallet, você tem diversas maneiras de fazer, mas você pode entrar no site do Bitcoin, então bitcoin.org, clicar em carteiras, e aí ele vai te dar várias opções para baixar as carteiras, ele até faz uma comparação qual que é melhor para isso, para privacidade, para taxa, ele faz uma comparação de várias carteiras, você baixa uma das carteiras, e aí você vai criar uma seed para você dentro dessa carteira que você baixou. Essa seed é uma combinação ali de 12 palavras ou 24. E aí essa seed é a sua senha, onde você vai anotar ela num papelzinho, nunca anotar no computador. Anota no papelzinho, deixa guardado aí no cofre de casa, deixa guardado em algum lugar. E essa seed, ela vai gerar ali tanto a sua chave privada, quanto a sua chave pública, quanto os endereços. Então, tem a seed gera a chave privada, a chave privada gera a chave pública e a chave pública gera os seus endereços. Os endereços é o que você vai passar para as pessoas ou vai passar para a corretora para você receber as suas criptomoedas. Então, eu sei que teoricamente isso é difícil de compreender, né? Mas na prática é muito fácil. Você só vai lá, baixa a carteira, bota para criar a sua carteira, vai gerar as 12 palavras, você anota, deixa guardadinho, e aí tudo isso de chave pública, chave privada é gerado automaticamente, você só pega o endereço e coloca lá para a pessoa te enviar criptomoedas ou bota na corretora para você transferir suas criptomoedas para sua carteira. Então, basicamente é isso, Andrezito. Se deu para compreender assim? Segurança. Sim, sim, deu pra compreender. Eu até achava que era mais complexo, tá? O Bem pessoal que simples, está bem simples. nos acompanhando aí, como o Léo falou, tipo assim, eu tenho várias dúvidas a respeito do Bitcoin, né? Já vi alguns vídeos para ver como é que como é que funciona no caso, né? Mas, cara, a explicação que o Léo deu foi muito boa. E até fica a dica aí para quem tem alguma dúvida, né, Léo? Pode comentar aí também, que depois o Léo vai estar Claro, respondendo posteriormente, né? claro, com certeza. E, cara, assim, tipo assim, eu consegui compreender muito bem a tua explicação. E é Uhum. aquilo que eu falei, segurança nunca é demais. Eu até achava que era mais complexo. Pensar, meu, deve ser um monte de coisa. Não, mas você vai lá, investe, depois vai no bitcoin.org lá, baixa a tua carteira, né? Sim, A tua carteira lá, e depois vai lá cria uma outra segurança para dentro da carteira com várias senhas, né? Uma de 12 a 24 dígitos, e assim por diante.
para poder 12 a você 24 palavras, armazenar lá o objeto. sim, exatamente. E aí, cara, você também. É que esse eu falei o modo mais simples, né? Mas claro que tem modos mais complexos. Tipo assim, você gerou suas 12 ou 24 palavras ali. Você pode ainda colocar uma passphrase. Essa passphrase é uma frase aleatória que você coloca ali, como se fosse uma senha mesmo, que aí ela vai criptografar essas suas 12 palavras. Então, além dessas 12 palavras, você pode colocar essa passphrase para ficar ainda mais forte a sua carteira. Mas também tem que armazenar certo, fazer tudo certinho, porque se você perder uma letrinha dessa sua senha, você já perdeu todos os seus fundos. Então, Bah. tem que fazer tudo certo. Também tem outras opções, Vamos em lá, vez né? de. Pode falar. Não, eu digo, vamos lá, né? Pô, se você está investindo uma grana ali em Bitcoin, vamos ter cuidado, né? Pelo amor de Deus. Igual você tem que ter no banco tem a senha, tem a digital, tem o jogo de palavra, tem que memorizar, então Bitcoin também não custa. Não Claro, custa fazer esse esforço. sim. O Bitcoin tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque se você perder, perdeu para sempre. E também tem que ter um pouquinho de noção de tecnologia, porque, tipo, se você tiver um vírus no seu computador, alguma coisa, e criar sua carteira dentro desse computador com vírus, eles podem raptar suas palavras-chave. E aí você também perder seus fundos. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas não é nada muito difícil. Que nem eu estava falando também, tem outras opções, em vez de você ir lá no bitcoin.org e baixar uma carteira, você pode comprar uma carteira física, que é aquelas. Você já deve ter visto aquele pendrivezinho assim, que é uma carteira de Bitcoin, e aí ela Sim. substitui essa carteira que você baixa lá no bitcoin.org. Isso também é bem interessante, que parece ser um pouco mais seguro. Mas também tudo depende de você, cara. No caso, vamos lá, vamos passar para outra pauta do Bitcoin, que é Uhum. mais na minha área, digamos assim, né? Manda lá. Mas vai ser interessante nós debater sobre isso. Eu estava vendo até, inclusive, um podcast falando ali, inclusive no Flow hoje, o pessoal estava comentando, os economistas, sobre Bitcoin, e estavam falando da volatilidade do Bitcoin, né? A gente falou antes que realmente, até eu comentei antes que, na minha opinião, é uma vantagem até para você fugir das crises, né? Por exemplo, tem a sua volatilidade, porém também, por exemplo, a economia do país está se acabando e você está com o Bitcoin, então já era, tá tranquilo. É conforme o próprio Bitcoin, né? Não o governo do país que você está. Porém, até temos exemplo do Elon Musk, né? Que tipo assim, ele vai lá, compra bilhões de Bitcoin, por exemplo, não vai comprar bilhões, né? Compra milhões de Bitcoin, depois do nada ele resolve vender tudo. Tipo assim, fica mais fácil dele, digamos assim, manipular o mercado, né? Sim. O que tu pensa sobre isso? Faz parte do game? Ou então, tipo assim, cara, tipo mau caratismo do Elon Musk, por exemplo? O Cara, que tu pensa? mercado de ações já é totalmente manipulado. Tudo que você vê na mídia, tudo que as pessoas, os influencers falam, é tudo para manipular o mercado. Então, tudo já é manipulado. Em questão da inflação, né, da volatilidade, na verdade, por exemplo, você prefere estar exposto à volatilidade dos pesos argentinos ou à volatilidade do Bitcoin? Eu prefiro estar do E é Bitcoin. com certeza, com Com a- certeza. com aquela hiperinflação que está lá, a cada ano você vai perdendo 20, 30, 40, 50% do seu poder de compra, e aí? Eu prefiro estar me expondo cada vez mais Bitcoin. Não que eu esteja Ou comprando, não, mas então, vamos lá, vamos pegar o exemplo da, da crise dos Estados Unidos de 2008, né? A grande quebra. Foi um exemplo de manipulação de mercado, né? cara, As foi empresas, sei exatamente lá, aí que o Bitcoin nasceu. pois essas empresas aí que classificam as ações, né? Não, essa ação é boa, é uma ação AA. Não, essa é uma ação boa, é uma A a mais. E no final, tudo fundo abutre lá, toda ação perdendo valor pra caramba. E os caras, não, aqui ó, eu pago para você avaliar melhor essa ação aqui e tal. E o pessoal vendendo a rodo. E no fim, tava comprando uma ação podre, né?
Então deu uma Sim, grande quebra, quebrou os Estados Unidos, um monte de gente lá ficou pobre, passou para a Europa, porque foi um crash global, né? Que até o Lula chamou de marolinha aqui no Brasil, mas depois de 2 anos acabou chegando aqui no Brasil, né? Então é como você disse, é totalmente manipulado, eu concordo disso. E hoje em dia também tem esses primos da vida, né? Que falam, não, compre isso aqui, não sei o quê, né? Esses influencers, né? esses... E, 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 e acaba nisso aí, né, cara? Então, realmente o Bitcoin é uma boa alternativa aí. Sim. Eu É, sou um cara, cara que, tipo assim, eu sou, como sou mais conservador, não só na questão política, mas também na prefere minha vida financiar o pessoal. governo aí. Eu prefiro correr menos riscos, né? Digamos assim. Eu prefiro mais, sei lá, renda fixa. Meu ponto de vista, né? Sim. É meu ponto de vista, claro. Mas com certeza, o Bitcoin, tipo, é uma boa jogada para quem quer ter na carteira aí, tá iniciando, digamos assim, os investimentos, ou já tem algum investimento, para dar uma diversificada, né? Sim. Cara, é, um fato interessante é que lá em 2009, quando o Bitcoin começou a rodar, teve o primeiro bloco, que foi o bloco Gênesis, que eles chamam. E o Satoshi Nakamoto botou uma mensagem nesse bloco, que foi exatamente uma matéria do dia que ele lançou esse bloco, que foi no dia 3 de janeiro, que era falando, uma matéria da Times falando sobre o chanceler do exército do Reino Unido estava considerando ser resgatado pelo Banco do Reino Unido. Tipo assim, falando que estava dando merda financeira lá. Ah, o que eu acho interessante é que esse ativo, o Bitcoin, né, ele foi lançado perfeitamente no momento exato, que é quando estava tendo a pior crise do planeta Terra aí, quase, da história nossa. 5 anos antes, tipo assim, não tinha a mesma tecnologia para conseguir criar o Bitcoin, não tinha juros negativos como estava tendo 5 anos depois ali mais à frente. Ah, então, o Bitcoin chegou na hora exata para fazer o valor dele permanecer até hoje. Uma coisa que eu acho interessante é que se o padrão ouro tivesse sido respeitado, provavelmente o Bitcoin não teria existido. Cara, uma coisa agora que me falando, chegou no momento exato. Tu não acha, às vezes, que até ele desenvolveu isso? Por exemplo, vários filmes que as pessoas conseguiram, analistas mesmo do mercado financeiro, conseguiram identificar a crise de 2008, né? Uhum. É, até The tem um Big filme Short, lá, acho que é, e tipo muito assim, lá. foi baseado em fatos reais. Por exemplo, analisou conforme o mercado imobiliário. Pensa, Uhum. pô, mas tem muita gente morando em mansão que tá mais de tempo sem pagar aluguel, ou tipo, mansão abandonada, como assim, tá ligado? Outro lá conseguiu identificar, ele era um investidor, né? Cuidava do fundo da galera e conseguiu identificar. Então, tipo assim, o cara queria vender, ele falava: Não, tu vai segurar, vou segurar para você. Tipo assim, foi contra tudo e todos. Sim. Você não acha que até o Sakamoto, se for mesmo, né, o fundador do Satoshi Bitcoin, Nakamoto. Satoshi Nakamoto aí, ele conseguiu identificar, por exemplo, pô, eu tenho um software, uma puta jogada aqui, e vou esperar o momento certo, sei lá, ao meu ver, né? Pessoal, tô aqui, tipo, teorizando aqui, né? Tipo, não tô dizendo que eu realmente Manda as penso isso, teorias mas da que conspiração ainda. pode ser que seja assim, né? Ah, Ele pensou, tô com um puta software aqui e vou esperar, tipo, dar uma crise financeira aí, não esperava, às vezes, uma crise global como foi, né? Mas uma crise financeira para dar uma lançada aqui, para ver como é que funciona. Ou você acha que, tipo assim, não, cara, ele, sei lá, tava por trás e lançou assim de última hora? Porque, tipo assim, ao meu ver, parece que pode ter sido que tipo, ele já tinha segurado desenvolvido esse software e tava só esperando a hora certa para lançar. E daí ele foi analisando o mercado e pensou, olha, vai vir uma crise aí, então já vou lançar aqui para ver como é que vai ser. cara, ele não esperou a crise, mas ele já é um cara libertário, anarquista de natureza, né? Então provavelmente ele já estudava isso, já tentava criar isso de muito tempo. Que nem eu falei, 5 anos antes do Bitcoin ser lançado, não tinha tecnologia para ele conseguir criar. Então provavelmente ele foi quebrando a cabeça,
foi tentando de diversas maneiras conseguir, até por isso que teorizam que ele pode ter sido o cara lá que criou o eCash, pode ter sido o Eidai, então uh, vários outros que tentaram antes dele, que apareceram publicamente, eles teorizam que teria sido Satoshi Nakamoto tentando antes de criar o Bitcoin. Mas eu não creio que ele esperou a crise, até porque a primeira transação foi acontecer ali, a transação comercial não, foi acontecer em 2010, então estava começando a passar um pouco a crise, então não foi esperado, mas o cara já via que o sistema fiduciário do mundo já não funcionava mais e ele quis trazer uma alternativa e aí ele acabou criando aí uh, o maior ativo da história da humanidade, cara, que é um ativo que não pode ser penhorado, não pode ser confiscado, não pode ser tomado, imune a controle de capitais, imune à inflação, tem uma escassez programada, então serão geradas apenas 21 milhões de bitcoins, nada mais, nada menos, então já tem uma escassez. Então, cara, ele já tinha todo o planejamento na cabeça dele, independente de qualquer crise. Ah, sim, o cara foi um gênio além do tempo dele, né, cara? Em relação ao que tu comentou antes do padrão ouro, realmente, né? Mudou isso tudo depois, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Quando até a gente comentou sobre isso no nosso último podcast, sobre como o Reino Unido deixou de ser a principal potência mundial na época do padrão ouro, né? Para ser os Estados Unidos, que os Estados Unidos deu essa quebrada no padrão ouro, meio que dolarizando tudo, Sim. né? Mas Cara, até vamos lá. dizem se não existisse o dinheiro fiduciário, ah, as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra não teriam acontecido, porque os países não iam ter tanto potencial de se endividar para conseguir se armar, conseguir todo esse avanço aí militar, né? E aí não aconteceriam as guerras. Você acredita nisso também? Imagina, Cara, se mas você aí não entra. tivesse todo esse poder de endividamento, os países conseguiriam financiar duas guerras. Cara, mas eu acho que a guerra é do ser humano, sabe? Eu acho que vai além de questão de armamento ou financeiro, sabe? Acho Quantos que, milhões cara, eles acho que é. investiram para fazer uma bomba nuclear? Ou quantos Sim. bilhões, sei lá. Então, tipo assim, não Mas, sei se eles teriam esse poder todo, sabe? Eu acho que a não, guerra sim. poderia nem ter acontecido. Ah, mas aí já é uma visão mais John Lennon já, né, cara? Daí Ah! já tá. Meio John Lennon. Porque, tipo assim, o que eu quero dizer é assim, que, tipo assim, a questão da guerra pode ser questão do financiamento, realmente, né? Isso é um fato. Tu tá falando assim, não é nenhuma opinião. Tipo assim, eu falar pra ti, não, acredito que não, realmente é um fato, a questão do financiamento, né? Mas eu digo, tipo assim, a guerra tá intrínseca na humanidade, sabe? Então, Sempre tipo, aconteceu, com dinheiro ou sem, né? agora a diferença é que, tipo assim, as guerras ocorrem em menor proporção, mas continua tendo guerra. Rússia, Ucrânia, Hamas, Israel, mas eu digo, tipo, que antes, até na Idade Média existia guerra. Era arco e flecha, Sim. os caras, foda-se, vai, é sim, arco e flecha, entendeu? É na Então era porrada, uma vamos na guerra. porrada. É, é isso aí. Faz sentido. Então, faz sentido, tipo, nesse sentido, sabe? Mas realmente, que Uhum. tu falou que o poder destrutivo, o desenvolvimento de armamento e a bomba nuclear, por exemplo, cara, é exemplo todo, tipo assim, não é uma teoria, é fato que tu falou, Sim, né? poderia ter Mas que as sido bem guerras iriam menor o continuar, impacto, né? Sim. sim, sim, mas que as guerras iriam continuar e iriam continuar. Uhum. E você ia me perguntar alguma coisa antes, né? Ah, então, da questão da, tipo assim, tu meio que isso deu uma na surdina, assim, por exemplo. Vamos lá, deixa eu tentar teorizar aqui o exemplo que eu ia passar. Eu sou um exemplo hipotético aqui para a galera, tá? Eu votei no Bolsonaro na última eleição. Do Bolsonaro fez merda pra caramba e tá pra ser preso. Ah, roubou tal, digamos assim que ele roubou, foi acusado de não sei o que e tal. E da pessoa fala assim, viu, tu votou no Bolsonaro, ele roubou.
Eu falo, pô, foda-se, o Lula também roubou. Então, tipo, eu tô trazendo esse exemplo para responder o exemplo que tu falou antes ali. O que tu acha da volatilidade? Por exemplo, o cara como Elon Musk manipular o mercado do Bitcoin. E tu fala, mas o mercado financeiro também é manipulado. Entendeu? Sim, entendi. Entendi o que você está tentando E falar. aí, Tá como é que falando que eu tô fica? protegendo o Elon Musk. É, Cara, é porque, tipo assim, não tem como controlar. Se o cara quiser comprar 1 bilhão e ele tem esse aporte pra comprar, ele vai comprar. Não, não tem, tipo. mas Porque corre esse se risco, né? Não tem o que corre esse fazer. risco, sim. Só que, tipo assim, quantas pessoas no mundo tem 1 bilhão pra aportar e mudar o preço do Bitcoin de um dia pro outro? É, Então, não vai ser qualquer um que vai conseguir manipular o mercado. E eu espero que, tipo assim, as pessoas não caiam tipo assim, FOMO, né? Que, tipo assim, fear miss out. Tipo, as pessoas querendo comprar o Bitcoin, querer comprar por indicaçãozinha dos primos aí da vida, por indicaçãozinha das pessoas. Elas têm que fazer o próprio estudo e ver se é o que elas querem para o futuro dela. como a gente estava falando antes, é investimento responsável, né? Não vai chegar Exatamente. lá, perceber o seu salário e jogar 90% do salário em Bitcoin e falar, não, agora eu vou ficar rico, não sei o que, não. Não é assim, tem que ser responsável, né? Realmente, Sim. é que nem você falou, você prefere ficar suscetível ao Elon Musk e fazer merda aí no mercado ou confiar no governo, né? Então, Pois é. Eu o confio Elon mais. Musk, porque já mudou hoje a empresa dele da Da Delaware, que estava na Califórnia Califórnia, da Califórnia para o Texas. pro Texas, né? Ele confirmou hoje. Lembra que até no último episódio, no penúltimo episódio nosso, episódio 8, a gente comentou, não, o 7 foi sobre os veículos elétricos, né? Que a Acho que gente foi. comentou, ou foi o oitavo? Não, acho O que foi o episódio que a gente oitavo, falou porque sobre o os nono veículos, foi sobre o o Putin. oitavo, no oitavo episódio, galera, a gente deu já a notícia que o Elon Musk ia mudar a fábrica dele da Tesla para o Texas e se concretizou hoje. Parabéns para nós pela informação Parabéns. correta. Parabéns, cara. Você ganhou nada. Vamos lá, cara. Ganhou um Bitcoin. Ganhou o Bitcoin, tá ótimo. Cara, então, até falando, voltando a esse assunto da volatilidade, a gente viu ali em 2021, 2022, o Bitcoin caindo muito. Como em 2020 subiu muito, quando estourou a pandemia e tudo mais, após a pandemia baixou demais. Só que agora em 2023 ele acabou subindo 133%. Então, para você ver como é volátil pra caramba, né? Que Ah, na pós-pandemia, se for analisar, foi por conta que também todos os países elevaram a taxa de juros, né? sim, Foi um negócio surreal, porque, tipo assim, cara, acabou a pandemia, voltou os mercados a se abrirem, os países elevaram a taxa de juros, cara, a níveis astronômicos. Nunca visto antes exatamente. na história mundial. E o Brasil foi pioneiro nisso, porque o Brasil foi um dos primeiros países a elevar a taxa de juros, justamente antes desses demais países. Daí, no crédito ao ex-ministro Paulo Guedes, não quero puxar o saco, estou falando a verdade aqui, que o Brasil elevou a taxa de juros antes que todos os países do mundo. Isso fez com que o Brasil hoje fosse um dos primeiros países a cortar a taxa de juros. Hoje nós estamos vendo, essa notícia hoje, para a galera aí. O Japão está em recessão, o Reino Unido está em recessão, não recessão econômica, tipo assim, o PIB cresceu, está em recessão nos últimos três meses. Isso Então, indica a e o crise, Brasil né? conseguiu Não, três isso, e o anos indica a Brasil crise, conseguiu né? cortar a taxa de juros, inclusive o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central do Brasil, foi eleito 2 anos consecutivos o melhor presidente do Banco Central do mundo. Então, desculpa te interromper, isso foi só para dizer para a galera que o Bitcoin caiu, né, volatilidade por conta disso, mas foi porque todos os países do mundo resolveram elevar a taxa de juros, mas por conta de uma pandemia, né, pandemia mundial. Sim, perfeito, Andresito. É até bom você dar esse embasamento, porque o que eu estava querendo chegar nesse raciocínio é que agora, em 2023, ele subiu 133%, e
Em 2024 ele pretende subir muito mais, aparentemente. Já está subindo, né? Muito. Na última semana aí, nem sei quanto ele subiu, mas ele saiu ali de uns 40 mil e agora está em 52 mil. Isso se dá por alguns fatores. Um deles, justamente, é a queda dos juros. Então, eles aumentaram ali pós-pandemia e agora eles estão voltando a baixar, que nem você falou. E baixando os juros, o pessoal não tem muita incentivo para ficar aportando ali no tesouro, nos ativos do governo, e aí eles vão atrás de algo mais volátil, que dê mais rentabilidades para eles, e isso está fazendo algumas pessoas migrarem para o Bitcoin em 2024. Outros dois fatores importantes aí para o Bitcoin seria a aprovação de um ETF da BlackRock, e, cara, a BlackRock está comprando muito Bitcoin esse ano. Eles estão comprando por dia mais Bitcoins do que é minerado. Então eles estão aportando muito, muito, muito em Bitcoin. Porque eles vão abrir esse ETF, então eles vão estar capitalizados para pegar muitos investidores e aí eles pretendem aí segurar Bitcoin por um bom tempo, então eles estão comprando bastante agora. E o outro motivo aí para o Bitcoin parece que vai dar uma boa subida agora em 2024 seria o halving, né? O halving, não sei se você já ouviu falar, Brasil. Não? Não, não ouvi falar ainda. O halving. Nome é estranho, cara. Então, desde do primeiro bloco ali do Bitcoin, onde cada minerador, quando minerava uma transação, né, ele ganhava 50 Bitcoins. Isso lá em 2009. A cada 4 anos a gente fala, né, mas não é 4 anos exatamente, são 210 mil blocos minerados. Essa recompensa de 50 bitcoins, ela vai caindo pela metade. Então, em 2009, quando você minerava um bloco na blockchain, você ganhava 50 bitcoins de recompensa. 2012, quando você minerava esse mesmo bloco, você ganhava 25. Então, ele caiu pela metade. 2016, 12,5. 2020, 6,25. E agora, em 2024, 4 anos depois de 2020, a gente vai ter mais um halving, que é esse cut, né, esse corte pela metade, a recompensa que os mineradores ganham por validar a transação. Isso faz com que o Bitcoin fique cada vez mais escasso. O último bloco está para ser minerado em 2140, mas vai ficar cada vez e cada vez e cada vez mais escasso. Então, é por isso que a gente espera que esse ano seja um ano bem positivo para o Bitcoin, porque tem diversos fatores apontando que vai ser, né? Deu para É a entender lei o da Raul? oferta da demanda, né? Sim, Uhum. a lei da oferta e da demanda, né? Quanto menos oferta, mais caro o produto vai ficar. Então, como o Bitcoin vai ficar mais escasso, mais ele vai valorizar, né? Sim. Eu vou pegar um exemplo aí, que nem o petróleo. O pessoal fala, um dia o petróleo vai acabar, não sei o que e tal. Fica enchendo o saco em relação a isso, né? Energia verde, tal, tal, tal. Cara, o petróleo vai ficar mais caro. Não vai ficar mais barato. Se você tem um monte de... Cara, é que nem o dólar. Quanto mais dólar no mercado, menos valorizado ele fica. Porque vai estar um monte de dólares circulando por aí. Agora, quanto menos dólar estiver circulando, mais caro vai ficar. A mesma coisa do Bitcoin, né? Pelo É, menos, só não que o sei se tu dólar concorda é comigo. imprimido infinitamente, né? Não, sim, mas tipo assim, também os Estados Unidos não vai jorrar dólar no Oxe, mercado mundial. quantos bilhões o Biden jorrou aí? Não, sim, mas o Biden tem 100 mil, cara, não dá pra comparar, velho, coitado. Por isso tá fazendo essas cagadas aí, entendeu? Mas que eu digo assim, que tipo, quanto mais dólar tiver jorrando no mercado aí, cara, tipo, menos ele vai ficar valorizado, Sim, entendeu? sim. Inclusive, é, um exemplo para a galera de casa, rapidão, nada a ver com o tema, né? Mas já que falamos do dólar aí, Mano, já xinga o a governo, China, já faz a porra toda. é, não, a China ela tá fazendo uma reserva de dólar, por exemplo. A China.
para dessa guerra global entre os países, né? Fazer uma reserva de dólar já pensando no futuro, para quando o dólar estiver escasso, ela tipo assim, porra, eu tenho uma reserva aqui pra caramba de dólar, entendeu? Mas Então, até tipo, meio contraditório, né? Porque eles querem acabar com a dominância do dólar e ficam comprados em dólar. eles estão fazendo um fundo de dólar, né? De Sim. reserva de dólar. Por exemplo, a Argentina tinha o fundo dela e daí o Alberto Fernandes conseguiu acabar. Por isso que estão onde estão, né? Vai, xinga, André. Xinga. Não, mas daí vamos lá, voltando para o assunto da moeda digital e do Bitcoin. O que tu acha, na tua opinião, o governo mal e mal consegue tomar conta da sua moeda? Né? O Brasil não consegue tomar conta do real, a Argentina aí não consegue tomar conta do peso, agora está tentando tomar as rédeas de casa da economia, né? Mas vamos pegar o Tá Brasilzão, difícil. meu Deus, né? Como exemplo, né? O Brasil quer lançar uma moeda digital. Pra te rastrear mais ainda. É, é tipo assim, cara, tem tudo para dar errado, né? Não vai dar certo. Com certeza. Mas é que hoje a gente já usa dinheiro digital, né? A gente usa o Pix, que é basicamente dinheiro digital. Sim, mas pensa, tipo, o Brasil vai lá, sei lá, vai lançar uma moeda digital, tipo, estilo Bitcoin. Sendo que, tipo assim, o intuito do Bitcoin deu certo, porque É a não é privacidade. rastreável, Sim. porque não Rastreável é, é, que a gente falou. porque, tipo assim, todas as transações elas ficam públicas. Então eles sabem que a chave XYZ mandou 100 bitcoins para a chave 123. Isso fica público, só que ninguém sabe de quem que é essa chave, de quem que é essa chave. É tudo privado, mas é tudo público. É rastreável, é altamente rastreável. Sim, mas, por exemplo, vou mandar uma grana lá pro Fernandinho Beiramar. Ele não vai, tipo, vai que foi pro Fernandinho Beiramar, vai ver que foi pra chave de Sim, alguém, certo? exatamente. É, só estou explicando que é altamente rastreável, mas tem muita privacidade. Ah, sim, sim. Não, perfeito. Daí tá, daí o governo vai lá e quer criar uma moeda digital. Com qual intuito? Eu queria muito entender, cara. Tipo, perguntar pro cara do Banco Central, pô, cara, por que tu vai criar uma moeda digital? Qual que é o intuito que é? Porque já Cara, tem um é o Pix. É que nem você mesmo, falou, já tem um Pix, sim, cara. é o mesmo intuito deles estarem pedindo cada vez mais os nossos dados. Cada vez mais você vai entrar ali no aplicativo do governo, você vai abrir um MEI, você precisa ser nível ouro. Aí o nível ouro, para você ser nível ouro, você tem que dar a sua Eu ia falar isso foto, agora. sua digital, seu endereço, o nome da sua mãe, a calcinha da sua mãe, não sei o que lá. E aí pede um monte de coisa da sua vida, entendeu? O nome do teu cachorro. Ah, nome do cachorro, porque eles querem te rastrear, eles querem implementar o mesmo sistema que tem na China. A gente não conversou uns episódios atrás Eu ia falar isso agora, sobre a cara. China. Tu lê minha Eles querem mente. implementar a mesma Lê coisa, minha cara. mente. Lembra que eu falei que lá, tipo, tem um nível de cidadão, creche de cidadão. Esse é um cidadão bom. Qual que é o cidadão bom? É aquele que vai lá, baixa o aplicativo do Xi Jinping e fica batendo palma para ele no aplicativo pro Xi Jinping para tu subir o teu score como cidadão bom na China. E se você é um péssimo cidadão, você aparece num outdoor, num ônibus transitando pela cidade. Tua foto. Esse é um Cara, péssimo cidadão. Sabia que é assim que funciona? Agora que você falou, exatamente ver isso. Esse tempo atrás eu fui ver, não lembro o que era que fui ver no governo, porque tipo, tem que ver essas paradas no governo, né? Não, para você conseguir ver o teu. Cara, não me recordo. Acho que era. Lembrei. É tipo aquelas contas que você tem um dinheiro, você esqueceu um dinheiro no banco. sei. Tipo, o Bitcoin já era, que nem você falou, né? Tua privacidade, ele esqueceu, ele já era. Agora Sei. o governo sabe, tipo, você tem uma conta no Nubank, você tem uma conta no C6, tem uma conta no Banco do Brasil e tal. Você esqueceu um dinheiro lá, foi mais de não sei quantos anos que você não mexeu mais. Venha sacar o teu dinheiro. Daí Que uma vez bonzinho, por né? ano acontece isso, né? Depois te enrabou com um monte de imposto, né? É isso aí. Daí vai lá, daí você tem que ser um cara do nível prata ou nível ouro, como você disse. Se você não for isso, então você não vai conseguir sacar o teu dinheiro. Tipo assim, cara, E sabe quem que implementou merda, isso né? daí? Quem fez evoluir isso daí cada vez mais? Seu presidente, cara. Não, na verdade, de verdade, o Bolsonaro Quem? O Getúlio adiantou muito. Vargas?
Pô, achei que era Getúlio Vargas, pô. Não, não é ditador não, presidente. O Bolsonaro, cara, ajudou a promover muito essa pauta aí de tecnologia, digamos assim, só que acabou acabando com a privacidade muito nossa. Isso foi bem horrível. Mas, cara, eu, eu acho Teu que eles presida, são né? o presidente. Cara, não tem. Todos são uma decepção, né, cara? É foda. É, Mas eu cara, acho tipo, que não dá cada ação do pra governo confiar nisso aí, vai cara. ser para controlar a gente cada vez mais e realmente as criptomoedas parecem uma saída, assim, para não ser tão controlado pelo governo. É, e, tipo assim, tem essa questão de ter acesso ao site do governo, precisa ser nível prata, ouro, como você citou. E, tipo assim, cara, é como eu já falei outra vez, a teoria do sapo. É a teoria do sapo, cara. É, É você coloca o sapo na água fria, você tá tipo, tá de boa o sapo lá. Começa a esquentar a água, o sapo não percebe, tá esquentando. Quando vê suas liberdades, já foi pro saco, cara. E tipo assim, a gente é engraçado, sabe por quê, Léo? Porque, tipo, a gente vê, por exemplo, via Venezuela, né? E ficava, meu, como é que o povo aceita essas coisas, né? Tipo, não deixando se levar e tal. E, tipo, aqui no Brasil, cara, também cada vez mais cerceando a liberdade, cerceando a liberdade. E, tipo, tu fica, pô, aconteceu isso hoje, bah, que merda, ó, olha só. Semana que vem, aconteceu isso aqui, é isso aí, tá, sabe? E, tipo, é, e vai indo, cara. sim, até a gente E virar vai indo. escravo, né? É que nem Cara, na tipo, querem criar um Venezuela, o pessoal, documento único, tal, não sei o quê. sim, na Venezuela o pessoal já é tão escravo que, por exemplo, assim, ah, o governo é tão legal com você que ele vai te dar uma cesta básica aqui todo mês. Beleza, mas para você ganhar a cesta básica, você vai ter que votar nesse negócio aqui que vai ajudar o presidente. Vai ter que votar no presidente nas próximas eleições. Então eles já viraram refém que eles têm que viver na ditadura para poder sobreviver. Sim, e tipo assim, cara, é isso que você falou. E, cara, quem não consegue sair do Brasil, que escolha que tem? Vai ter que ficar aqui. E, tipo, é uma coisa que é, tipo assim, cara, é meio estranho porque, tipo, é a mídia que tá quieta, é o judiciário que fica quieto em relação a isso, tá ligado? Tipo, já tem essa questão por exemplo, rapidão, só pra galera falar das vacinas aí, já tá meio que, tipo, tá de uma briga já, tipo, você tem que vacinar teu filho. Que nem vi hoje uma matéria. O Brasil, ocorrendo vários casos de sarampo no mundo todo. Sarampo. E, tipo, várias pessoas morrendo, principalmente crianças, né? Infelizmente. E no Brasil, não. O Brasil está longe disso porque o Brasil tem uma vacina altamente eficiente contra o sarampo. Então, se você se vacinou contra o sarampo, tu não vai pegar sarampo. Só que se tu vacinou contra a Covid 5 vezes, tu vai pegar Covid. E daí, tipo assim, você tem que ir lá e ser obrigado a vacinar teu filho, que é uma criança, tipo, senão tem idiota aí falando, tem que perder a guarda do filho e tal, cara. E, tipo assim, é muita gente que fica em cima disso, cara. E, tipo assim, é um dos exemplos, tá ligado? Isso é só um dos exemplos, a ponta do iceberg, tá ligado? E o povo fica quieto, cara. Se fosse, tipo, brigar, se o povo brasileiro fosse tão revoltado quanto é por time de futebol, tinha quebrado tudo já, né? Eu tava vendo hoje cara, inclusive hoje eu tava vendo o Brasil gasta 180 bilhões por ano com político. Com a Presidente, campanha eleitoral. deputado, senador, 6 bilhões de fundo eleitoral, mais 6 bilhões. Doido. Tipo, é 180 bilhões com os políticos, mais 6 Caralho. bilhões de fundo eleitoral. E daí mais uma porrada de imposto, IPVA, IPTU, não sei o quê, e o brasileiro fica quieto, tá ligado? Quando Então, é que a tipo, gente cara, vai tem mais aqui substituir por uma investir. IA essa porra toda? Tem mais aqui Não vejo investido a em hora. Bitcoin mesmo nessa porra e foi, tá Tem ligado? E que vazar fugir mesmo. mesmo. É isso aí. Melhor Toda coisa a que faz, cara. conclusão dos nossos episódios é saia da porra do Brasil, manda todo mundo tomar no cu, foda-se. Porra, é todo episódio Não, isso. não, cara. Mas, ó, uma coisa que você tava falando aí de vacina e tudo mais, e sobre controle, né? A gente falou no último episódio, né, que a gente tava comentando sobre as eleições dos Estados Unidos, que se não surgir nenhuma outra pandemia, se não surgir uma varíola, alguma coisa aí, ah, pode ser que o Trump consiga se eleger. E aí, não sei se é verdade, a Fran me falou, minha namorada que veio no episódio aí passado
no episódio passado, não sei lá qual foi o episódio que ela veio, mas que ela fez o podcast com a gente, ela falou que teve uma notícia que no Alasca surgiu o primeiro caso de varíola lá. Então, tipo assim, se começar alguma coisa, a gente já sabe que naturalmente não foi. Estão falando já em epidemia global de dengue, e o Brasil já começou a vacinar as pessoas contra a dengue. Tipo, vamos ver como é que vai ser isso aí, né, cara? Tem que ver isso Ah, daí, né? pra quem. A gente falou no último episódio do Putin, né? Eu sigo o site russo Sputnik, que a galera conhece, é um dos maiores portais de notícia russo. E mostrou lá no Sputnik, tipo assim, a corrupção por trás. Uma matéria hoje vai ser muito interessante, até nós vamos falar sobre isso no nosso próximo episódio. Uma matéria interessante falando sobre as grandes corporações médicas, a Pfizer, a Johnson Johnson, qual que é essas outras aí que criaram a vacina, né? A corrupção por trás, que elas estavam fazendo testes não autorizados em humanos. Que Então, loucura, cara. tipo, cara, às vezes os russos estão certos, cara. Entendeu? Às vezes é melhor se mudar pra Rússia. Os russos não têm rabo preso com a ONU, como os outros países, tá ligado? Andrezito, vai lá, manda as considerações finais aí do nosso episódio de hoje. 10º Não, episódio. fechou, galera. 10º episódio, bem bacana falar sobre Bitcoin. É uma alternativa realmente para quem não quer ser, digamos assim, menos rastreado pelo governo, né? É, tipo assim, menos suscetível à crise. E, tipo assim, cara, digamos, vou falar bem a real aqui, né? Eu, se tivesse uma grande quantia em dinheiro, eu não ia investir aqui no mercado brasileiro, cara. Uma economia que vive toda hora oscilando. Entendeu? O pessoal fala, o Bitcoin é volátil. Tá, e a economia brasileira não é? Tipo, toda hora, o Brasil tem uma dívida maior que a Argentina. Uma dívida pública maior que a da Argentina, sabia, Léo? Caralho. Mas é que faz sentido também, né? Quanto maior Sim, faz sentido, seu PIB, maior mas seu poder qual de que é a endividamento. diferença? É que o problema é que a dívida argentina é em dólar, a do Brasil é em real mesmo. Então, tipo, é a dívida em real. E daí o pessoal fala, mas aí é só imprimir mais real para poder pagar a dívida. Sim, mas se você imprimir mais real, gera inflação. Então, a gente está numa sinuca de bico. Então, cara, eu não confiaria realmente em investir aqui, preferia investir em Bitcoin do que, por exemplo, ações ou qualquer renda variável nesse país. Entendeu? Um país que não tem uma economia estável, cara, e não eu investiria em renda fixa mesmo, ou em Mas aí Bitcoin, você já tá que é uma financiando esse governo estável aí. moeda estrangeira. Por isso que eu não estou investindo nada no momento. Tô só pagando dívida. É, Não, mas esse episódio é bem bacana para a galera explicar, né? Meio que por cima para um leigo, que nem eu, por exemplo, assim como muitos que estão nos acompanhando aí, o que é o Bitcoin? Como é que funciona o investimento? Para que serve? É seguro, não é seguro, né? Então, espero que a gente tenha tirado as dúvidas da galera que nos acompanhou aí. E, pô, se ficou alguma dúvida em relação a isso, comente aí que o Léo vai estar respondendo, porque eu não vou saber responder, né? Então, o Léo vai não, responder. e eu não sei tudo também. Eu gosto muito da ideia, mas também tem muita coisa nesse universo de Porque Bitcoin. o Léo é libertário, né? O Léo, né? O É, Léo é anarcocapitalista, então puxa saco do Milley, então tem que saber disso aí. É, Mas fica aí, deixa um comentário aí, qualquer dúvida que tenha, né, a respeito disso. E também sugestões de outros temas para que a gente possa trazer aí, para a gente debater aqui e tal. A gente vai atrás, comente aí também. Gostaria muito de você falar sobre tal tema, eu tenho curiosidade de saber sobre isso e tal, né? Então comente aí também, se inscreva no canal, compartilhe para quem se interessa pelo tema de geopolítica, esses assuntos atemporais. A gente traz assuntos tipo veículos elétricos, nomadismo digital. Eu mesmo pensava, cara, o que é o nomadismo digital? A gente trouxe um baita tema, a gente trouxe a namorada do Léo aí, sócia dele. Baita a tema. Até Fran, a gente vai trazer o próximo episódio aí com a Fran sobre o Chile, né? Já que estão no Chile. O exatamente. ápice do liberalismo na América Latina. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Tamo junto. Perfeito, muito obrigado pela audiência, galera. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E abraços!